Irmãs e irmãos, uma palavra neste dia em que celebramos esta grande mulher, não de estatura como tal, mas grande de coração. Santa Catarina de Sena, nos anos 1700 e alguma coisa, praticamente perto do século XVIII, foi uma grande intercessora. Foi uma grande intercessora. Lembrai-vos que, naquela altura, quase que existiam, estou avançado em datas, mas um pouco mais para trás, quase que existiam três papas ao mesmo tempo. E é até bom que seja, que calhe assim nesse tempo em que estamos à espera da eleição do novo Papa. E Santa Catarina de Sena é aquela mulher que, vendo a pobreza espiritual daqueles três homens que queriam ser papas, né? Um que estava na Itália, o outro que se refugiou em França e o outro estava numa região da Suíça, e disputavam, portanto, a liderança. Agora talvez se percebe melhor, porque alguns naquela altura, e não sei se podemos dizer que tinham razão, viam que a maior parte dos papas eram sempre italianos, então queriam também romper com esta maneira de pensar a Igreja. Pensar que os papas só devem ser italianos, e mesmo agora algumas correntes que andam aí, alguns dizem que o papado tem que voltar para a Itália. É como se a Igreja só estivesse na Itália. Tanto naquela altura houve o Papa francês, italiano e outro do outro lado da Suíça, e queriam disputar. E a Santa Catarina foi aquela que teve coragem de ir ter com os três, a dizer que vocês estão a ser uma grande vergonha na igreja. Homens formados, intelectuais, com as vossas teologias, mas pobres de coração. E chamou a atenção para que voltassem ao Espírito de Cristo, que era de quê? Que era, apesar de ser filho de Deus, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas deixou-se aniquilar para se tornar o sumo sacerdote, o salvador de todos. E de fato conseguiu que houvesse uma reunião em que aqueles que não foram eleitos, que queriam reivindicar sem grande razão, desistissem e a igreja ficasse na paz. Eu creio que por ser que este texto de hoje, a igreja apresenta-nos um evangelho dos simples, o evangelho de ação de graças. Eu te bendigo, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e revelaste aos pequeninos de coração. E o cristão é chamado, de fato, a ser pequeno de coração. Pequeno de coração. Não ambicionarmos coisas que nos desviam de Deus, do próprio coração de Jesus. Acontece em muitas áreas da vida, mesmo nas nossas igrejas, continuamos ainda, às vezes, também a lutar por isso. Uns lutam para ficar à frente dos grupos permanentes, alguns não querem ser
movidos, movidos. Eu lembro que mesmo há alguns anos aqui, alguém que me dizia que o senhor Paradeu aqui, fui sempre presidente desse grupo. Nunca ninguém me mexeu. Olha, eu também não vi mexer ninguém. Mexe-se sozinha mesmo. Né? Tu vais ver se te mexes sozinha ou os outros te mexem. Né? Depois não sei como é que a coisa aconteceu, mas conhecemos pessoas que quando deixam a direção dos grupos, até abandonam a paróquia. Abandonam a paróquia. Porque dizem, não sei o quê, agora essas coisas, andar somos. Poxa, então é importante nós abraçarmos o caminho da humildade, o caminho da simplicidade de Jesus. A igreja não é nossa, até nós padres nem mandamos em nós mesmos. Os padres vão passando, o que permanece são as comunidades. Até o bispo passa também, o Papa também passa, lembro do Padre Francisco, passou, deixou a igreja. Então são coisas dessas. Por isso procuremos que a nossa ação, a nossa presença da igreja seja segundo o coração de Jesus. Segundo o coração de Jesus. E isso deve ser testemunhado também na vida fora deste lugar, o que às vezes é mais difícil. O mais complicado até não é estar aqui. O mais complicado é alguém lá de fora, no trabalho, na família, nas amizades, nas convivências, ficar admirado. Eu não estou até a reconhecer, você é cristão ainda? Parece que temos duas capas. Uma capa para Deus, hoje a capa já vem virada às vezes. Vimos com uma capa de Deus e quando saímos para fora, numa esquina, viramos a capa, fica a capa de outra coisa. Então, creio que precisamos de encarnar esse espírito. O Senhor Jesus diz: vinde a mim. Há muito peso na vida. Há muito peso na vida. Peso da vida familiar, peso da vida profissional, peso da fidelidade às coisas de Deus, lá onde Deus nos pôs. Peso, enfim, do perdão, que às vezes é difícil oferecer perdão. Então temos muita coisa já pesada. Então Jesus, como quem nos vê atrapalhados por tudo e por nada, diz: vinde a mim todos vós que andais cansados e oprimidos, e que eu vos aliviarei. Tomar o jugo de Jesus. Tomar o peso de Jesus. O jugo aqui simboliza também a cruz, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então vamos reler a nossa vida a partir da cruz de Jesus, em tudo o que devemos ser e em tudo o que devemos fazer. Que as pessoas sintam que aqui está mesmo alguém que está na vida com Cristo. Pode ser difícil, mas é o desafio que Jesus nos oferece se quisermos seguir até a paixão e a paixão da ressurreição. Assim seja.